Estou falando sobre propósitos e sobre situações de Deus que Ele faz e nos coloca em nossas vidas. E algumas vezes nós vamos conseguir entender a estação que nós estamos vivendo. Algumas vezes você vai conseguir entender por que Deus te colocou ali naquele lugar. Algumas vezes você vai entender por que Deus escolheu você passar por isso. Mas outras vezes não vai ser tão claro o porquê de você estar vivendo o que está vivendo, ou o porquê de você estar na estação que você está. Não vai ser claro porque Deus algumas vezes nos mostra o caminho e Ele nos fala tudo o que vai acontecer nesse caminho, e outras vezes Ele nos mostra apenas o caminho e deixa a gente descobrir o que vai acontecer no meio. Deus não gosta muito de spoiler, já percebeu disso? Quando ele dá um spoiler, Ele coloca um profeta na sua vida, e aí Ele dá um spoiler, o profeta dá um spoiler da sua vida. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que eu gosto muito de dizer assim que o livro de Isaías é um resumo da Bíblia, porque é só spoiler. Isaías, ele só deu spoiler pra gente. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que ele profetizou sobre Cristo, ele profetizou sobre o que Cristo ia fazer, ele profetizou tudo aquilo que Cristo fez. Mas em alguns momentos, Deus ele só vai te apontar o caminho. Deus ele só vai dizer: meu filho, minha filha, faça isso, siga por esse caminho. Mas Ele não vai te dizer o que vai acontecer, porque às vezes se Ele disser, você desiste. Já percebeu que talvez a estação que você está vivendo, talvez a situação que você está vivendo, é porque você tomou uma decisão em Cristo Jesus? É porque você tomou uma decisão que Cristo te pediu? E às vezes você pode estar achando tão difícil viver isso. E se você for parar para pensar, se Deus te dissesse as guerras que você ia passar, os desertos que você ia passar, talvez você não tivesse tomado essa decisão que você tomou. Por isso que às vezes Ele não dá o spoiler, que a gente tem que descobrir sozinho. Mas o que eu quero te dizer é que não importa se Deus falou o que vai acontecer, o que importa é você obedecer a voz e o chamado dEle. E aí eu quero te fazer uma pergunta na palavra de hoje. Será que eu vou estar disposto para Deus em todas as estações que Ele tiver para mim? Ou só vou estar disposto nas que eu entender que devo passar? Você vai estar disposto para Deus, disposto para dar um sim para Deus em todas as estações que Ele quiser te colocar? Ou só as que você quiser entrar? Essa é a pergunta chave dessa palavra. E a Bíblia, as Escrituras nos dizem que em tudo nós devemos adorar o Senhor e amar a Ele acima de todas as coisas. E aos que amam e adoram verdadeiramente, a Bíblia deixa bem claro, Romanos 8, 28, abra aí, Romanos 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Sabe, o segredo para no meio do processo, para o meio da estação que você possa estar vivendo, é amar a Deus acima de todas as coisas e adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque nada vai te faltar. Se você fizer isso, nada te faltará. Por isso que eu repeti tantas vezes isso no final dessa música. Porque quando eu entrego verdadeiramente o meu coração a Deus, porque quando eu verdadeiramente decido seguir o chamado que Deus tem para mim, Ele é quem provê nas situações em que eu estou. Não importa a situação difícil que você está, Ele é quem provê. Sabe o que é mais interessante na história do povo hebreu, do povo de Israel? É que quando o povo é liberto, Deus manda eles para o deserto. E o deserto não é um lugar bom, não é um lugar legal. Eles estavam passando por um deserto, por isso que a gente usa metaforicamente essa frase. Você está passando por um deserto? Porque o deserto não é legal. Mas sabe o que Deus provia para eles? Maná todos os dias, água todos os dias.
não faltava roupa para eles, não faltava sandália para eles, porque Deus provia no deserto. Então não importava onde eles estavam, o que importava era eles adorarem a Deus e amarem a Deus. O que importava era eles estarem focados em Deus, e Deus ia prover. E Deus ia derramar o maná mais uma vez. E Deus ia fazer mais uma vez as sandálias daquele povo crescerem junto com os pés. E Deus mais uma vez ia fazer sair água da rocha, porque Ele é quem provê quando nos dá o caminho. Talvez você veja aqui hoje, você está nessa situação que eu falei, de não entender o porquê que você está vivendo uma estação difícil, uma temporada difícil na sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que enquanto você adorar, enquanto você estiver focado na sua adoração, amando a Deus acima de tudo, Ele vai prover tudo aquilo que você necessita. Ele vai te dar tudo aquilo que você necessita, porque assim foi a história do povo hebreu, assim é a história daqueles que decidem ouvir e obedecer o chamado de Cristo Jesus. Nesse texto, Romanos 8:28, está a promessa de Deus para aqueles que o adoram e o amam, não importando as circunstâncias, apenas confiando nos planos de Deus para a nossa vida. Porque Ele fala: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou. Ele chamou de acordo com o seu plano. Então essa noite aqui não se trata sobre o seu plano, se trata sobre o plano de Deus. Essa palavra não se trata sobre o meu plano pessoal, se trata sobre o plano de Deus para a minha vida, se trata sobre confiar nele. Sabe, o erro de nós seres humanos, e aí eu coloco todos, desde Eva, desde Adão, que foram os primeiros a errarem, é querer fazer as coisas sem Deus. Esse é o nosso erro. É querer fazer as coisas sem a confirmação de Deus. E às vezes a gente faz isso por não entender o que Deus está querendo com a situação em que nós estamos passando. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, porque foi a vontade de Deus, Deus te colocou lá, e você apenas para de fazer aquilo que Deus mandou, porque você não está entendendo aquilo que você está passando. E esse é o erro do ser humano, em geral, querer fazer as coisas sem Deus, porque nós não estamos entendendo. Deus às vezes Ele nos chama não para entender, mas sim para obedecer. Às vezes eu não vou entender o que Deus está me chamando, mas se eu obedecer, lá na frente eu vou entender. Se eu obedecer, lá na frente eu vou colher daquilo que eu plantei, a obediência a Deus. Às vezes a gente desiste de fazer as coisas para Deus, às vezes a gente desiste de fazer as coisas que Deus nos pediu, porque a gente não está entendendo. Sabe, o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida é voltar o nosso coração em adoração ao Senhor. Voltar o nosso coração em adoração ao Pai. Voltar o nosso coração para aquele que nos criou. E confiar nele. E confiar nele. E confiar nele. Sabe, muito de nossos problemas pessoais, pare para pensar. Muitos de nossos problemas pessoais só aconteceram porque foi um momento em que nós nos distanciamos da vontade de Deus para a nossa vida. Onde por não entender aquilo que Deus estava nos pedindo, nós não fizemos. Pare para pensar agora, muitos dos problemas que você carrega na sua vida só aconteceram porque você estava longe de Deus. Talvez muitos dos problemas que você esteja vivendo hoje é porque você estava longe de Deus e você tomou uma decisão errada. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos tomar decisões acertadas. Eu fui contra a minha vontade de assistir, como que é o nome do filme? Divertidamente 2. Porque, eu tinha um preconceito com o filme, entendeu?
Não sei se alguns têm aqui, mas eu tinha esse preconceito com o filme. E é preconceito mesmo. Tipo, eu nunca nem tinha assistido um pra gerar um conceito, entendeu? Então era um preconceito que eu tinha com esse filme. E eu fui assistir. E assim, o filme é legal. Nada mais disso. Nada mais do que isso. É legal o filme. Mas o que eu achei interessante é que nesse filme, dando um spoiler pra você que não assistiu, nesse filme se trata sobre a ansiedade. Que a ansiedade, ela faz com que tudo o que era ali perfeitinho na vida da criança, na vida de um adolescente, a ansiedade destrói tudo, né? E Deus me fez parar para pensar, quantas vezes a gente fica ansioso no meio da caminhada e erra por ansiedade nossa? Quantas vezes nós erramos só pelo fato de que a gente não consegue esperar mais um pouquinho? Tem uma história na Bíblia que me lembra isso, a história de Abraão. Sabe, Abraão foi um homem que a Bíblia relata como o pai da fé. E olha que interessante, o pai da fé cometer um erro por ansiedade. Isso só mostra o quão ser humano Abraão era. E o quão ser humano nós somos, porque muitos dos nossos problemas surgiram daí, não é verdade? Talvez os teus problemas aí que você não consegue ter um relacionamento duradouro, um relacionamento em santidade, aconteceram porque você não consegue esperar a pessoa certa. E aí você quer entregar o seu coração para qualquer pessoa. Estou falando com alguém aqui? Está tocando o coração de alguém aqui? Talvez você, por ansiedade, não consegue esperar. E a ansiedade, ela vem junto com a inveja no filme. É o que eu acho mais engraçado. Porque a inveja, ela nasce. E o que faz a inveja e a ansiedade? Faz você olhar para outra pessoa que está vivendo uma estação diferente da tua e desejar a estação daquela pessoa. E aí você começa a se comparar com uma pessoa que não está vivendo a estação que você está vivendo. E aí que começam os problemas na tua vida. E aí que começa a ansiedade na tua vida, porque você se compara com uma pessoa que está vivendo uma outra fase. Talvez você esteja se comparando com uma pessoa que está vivendo uma fase de colheita, enquanto você está vivendo uma fase agora que você tem que plantar. E aí a ansiedade bate no teu coração porque você está se comparando, está invejando. O que Deus está querendo dizer para você é que você não tem que se comparar com as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que olhar para Deus e não para o seu redor. A nossa visão tem que ser para o alto e não para o meu lado. Quando eu olho para o lado eu erro, quando eu olho para o alto eu acerto, porque de lá vem o meu socorro, de lá vem a minha provisão, de lá vem o meu milagre, de lá vem o meu Senhor, de lá vem a minha salvação. Por isso, meu irmão, não se compare, não deixe o bonequinho da inveja entrar no seu coração, o bonequinho da comparação. Às vezes a gente erra por isso, às vezes a gente fica ansioso por isso. E aí, nós estávamos agora na Eleve Conference e o Douglas Gonçalves falou algo muito interessante, que antes o meu vizinho era só um vizinho, hoje o meu vizinho pode ser o Neymar, né? Hoje o meu vizinho pode ser, sei lá quem, o Bellingham, o Belligol, que tem uma vida totalmente perfeita aos olhos humanos, né? Porque dinheiro para aqueles homens não falta, mas faltam tantas outras coisas. E às vezes você está baseando sua vida em quem você vê no Instagram. Às vezes você está baseando o relacionamento que você tem aí com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua noiva, no relacionamento de outra pessoa que você vê no Instagram. Deixa eu te contar um negócio. Acho que 90% das coisas que você vê no Instagram são mentira. 90% das coisas que você vê no Instagram é algo maquiado. Porque ninguém posta a realidade no Instagram, essa é a verdade. Quando a sua geladeira está vazia no final do mês, você não vai fazer um story mostrando a sua geladeira vazia no mês, não é verdade? Mas quando você sai para comer no Camarões, você quer postar o prato do Camarões. Então, não adianta a gente se comparar, não adianta a gente usar o Instagram como comparação, porque no Instagram todo mundo é perfeito, gente. Já percebeu?
no Instagram todos os relacionamentos são perfeitos. Aí o Chico trai a Luísa e a gente vê que não era tão perfeito. Eu tentei, né? Mas quem não erra em 2000, ainda bem que nós estamos em 24, você não vai errar em nome de Jesus. Recebe, igreja. Se a gente for parar para pensar, muito dos nossos problemas é porque a gente se compara, porque nós estamos nos comparando com pessoas que estão em uma situação, estão em uma temporada, uma estação diferente da nossa. Em alguns momentos Deus ele vai te chamar, repetindo, e Ele vai te explicar tudo o que Ele quer. Em outros momentos Ele só vai apontar o caminho que você deve ir. E aí, meu irmão, dentro do caminho, e eu estava na palavra, no meio do caminho, que é onde você se compara, que é onde talvez você desiste porque você não entende o que você está vivendo. Sabe o que é que é a chave para mudar isso na sua vida? Sabe o que é que vai fazer com que a tua vida melhore nisso? A fé. A fé é a chave para o meio do caminho. E eu quero ir além, a fé é a chave para a situação que você está vivendo. Seja dentro da sua casa, seja no seu relacionamento com os seus pais, seja no seu relacionamento com a sua namorada. Talvez as coisas não estão dando tão certo como você queria, mas pare e tenha fé nesse momento. Pare e tenha fé, porque no meio do caminho que Deus nos chama, é difícil, mas quando nós estamos com fé, confiando no que Deus tem para a nossa vida, confiando que o que Deus tem para a minha vida é melhor do que eu mesmo quero, a nossa vida ela flui de uma maneira diferente. A sua vida ela vai começar a fluir quando você parar de ficar ansioso e quando você tiver fé em Deus. Já percebeu que fé e ansiedade são duas coisas que não combinam? Não combinam. Não tem como você ser uma pessoa de fé se você é ansioso. Então hoje eu quero falar para você, não tenha um coração ansioso. Volte o seu coração para Deus, volte o seu coração para a fé. Volte o seu coração para aquilo que é divino, porque a ansiedade ela vai sair do seu coração. Eu quero orar agora para que, em nome de Jesus, todo coração ansioso, Pai, que o Senhor cure nesse momento. Que todas as pessoas que vieram aqui, meu Deus, e têm um coração ansioso, que está sofrendo de crises de ansiedade, que em nome de Jesus o Senhor venha com a cura, que o Senhor estabeleça a cura, Deus, sobre essas pessoas. Meu Deus, eu clamo para que o Senhor estabeleça a cura sobre a nossa geração, que nós não venhamos ser uma geração ansiosa, mas que nós venhamos ser uma geração que confia no Senhor, que essa geração comece através desses que estão aqui, meu Pai, que em nome de Jesus, quando a ansiedade bater em nosso coração, nós venhamos lembrar de quem o Senhor é, das histórias que o Senhor nos contou, em que o Senhor esteve presente e que nada faltou. Meu Deus, nós devemos crer, meu Pai, que nada falta para aqueles que o amam, para aqueles que te buscam. Então, que essa paz entre no coração daqueles que estão ansiosos agora, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que essa fé e que essa confiança em Deus, ela entre no seu coração, porque isso vai acabar com muitos dos teus problemas. Muitos dos teus problemas vão acabar a partir do momento em que você tiver fé em Deus e confiar no processo em que você está vivendo. Porque o processo que você está vivendo te trouxe até aqui hoje. O processo que você está passando está fazendo com que você ouça essa palavra, se atente a essa palavra. Então Deus, Ele tem um propósito com isso. Nós devemos ter fé, nós devemos confiar no que Deus tem para as nossas vidas. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então, meu irmão, se você tem fé que Deus existe,
tenha fé que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você tem fé aqui que Deus existe, confie que esse Deus é por você. Confie que esse Deus é por você, não importa a situação, não importa a circunstância. Deus é por você, confia nesse Deus. Confia nesse Deus e no mais Ele vai fazer na tua vida. Sem ter a fé de que Deus é real, de que Deus nos recompensa, é impossível agradar a esse Deus. A nossa fé é algo que agrada ao Senhor. A fé é algo que nos move. A fé é algo que tem que te mover para mais perto dEle. Se você for parar para pensar, nós estamos aqui adorando a um Deus que nós não estamos vendo, a um Deus invisível, mas que nós cremos que Ele está aqui, e que nós podemos sentir que Ele está aqui. O que é mais lindo da fé é isso, é acreditar naquilo que não se vê, mas ter a certeza de que Ele está. Por quê? Porque a Bíblia me diz que Ele está, porque a palavra me diz que Ele está, porque Jesus, enquanto esteve na terra, me disse que Ele estaria. Quando 2 ou mais estivessem juntos, Ele estaria, então Ele está aqui. A fé é algo que agrada ao Senhor, porque nos conecta a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível nos conectarmos com o Pai. Sem a fé é impossível eu receber de Deus o chamado, eu receber de Deus aquilo que Ele tem para mim, eu receber de Deus milagres. Então, para o meio do caminho, que talvez é a estação que você está vivendo hoje, para o meio do caminho, o que importa é a fé. Não deixe a inveja, não deixe a ansiedade, não deixe a comparação entrar no seu coração, mas abra o seu coração para cada vez mais a fé entrar, a fé que agrada ao Senhor. Algumas vezes o nosso problema é querer subjugar a Deus à nossa vontade, onde nós colocamos uma condição para fazer aquilo que Deus está nos pedindo, como se a gente fosse capaz de fazer algo assim, né? Eu estou falando sobre a fé no meio do caminho, mas às vezes a gente nem no caminho está. Às vezes nem o caminho a gente acertou, porque a gente não quis ouvir a voz de Deus. A gente quis seguir o caminho do jeito que a gente pensa. E aí, meu irmão, se você segue por esse caminho, eu vou te dar um spoiler: vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente erra, não há acerto. E muitas vezes a gente não entra por esse caminho porque a gente coloca condições dentro do nosso coração para servir a Deus. A gente coloca condições no nosso coração para fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Talvez você está passando por dificuldades na sua vida porque Deus já te chamou há tempos e você não ouviu a voz de Deus. Talvez você está passando por dificuldades, talvez você está passando por uma estação que está sendo ruim, não porque Deus quis, mas porque você não quis a Deus, porque você não escolheu seguir o caminho do Senhor, o caminho que Ele tinha para a sua vida, colocando condições para servir a Deus. Talvez você coloque condições para servir aqui na igreja, quando Deus está te chamando para algo muito além do que você faz, mas você pensa: meu Deus, é muito tempo gasto, meu Deus, como isso é chato, meu Deus, eu vou quantas vezes na semana para a igreja, quantas vezes eu vou estar aqui, colocando condições para Deus, enquanto Deus está te chamando para um caminho onde Ele vai te prover tudo. Algumas coisas têm faltado porque você não está no caminho do provedor. E tem gente que pensa que consegue subjugar a vontade de Deus na nossa vida, mas só tem 2 caminhos para aqueles que fogem da vontade de Deus. Tem 2 caminhos só: o caminho da volta, que é você se arrepender dos seus pecados, se arrepender de não ter escolhido a Deus,
E aí tem salvação. Esse caminho tem salvação. E o outro caminho é o abismo, onde você não se arrepende, onde você entende que realmente você estava certo, e aí a sua vida vai acabar, literalmente acabar. O que eu quero te dizer é: se Deus te chamou, vá. Se Deus está te chamando, vá. Não importa se está claro ou se não está claro o que vai acontecer. O que basta é você confiar nesse Deus que é recompensador daqueles que o buscam. Se Deus te chamou, vá. Se Deus te chamou, faça. O que importa é você confiar nele. No caminho que Deus aponta, nunca falta nada nas nossas vidas, não falta provisão nas nossas vidas. Porque Deus provê. Às vezes é um caminho que nós não estamos entendendo o porquê. Às vezes é um caminho que você não entende o porquê, mas esse caminho é mais seguro do que o caminho racional, onde você entende o porquê das coisas. Esse caminho é mais seguro porque tem Deus. E Deus é sobrenatural. O que significa a palavra sobrenatural? Significa sobre o natural. A racionalidade está dentro do natural, mas Deus é sobre isso. Por isso que o caminho que Deus aponta, mesmo Ele não dizendo o que vai acontecer, é melhor do que o caminho que nós escolhemos para nós mesmos. Sabe, nós costumamos dar poder, mais poder ao diabo do que ele tem. A gente costuma dar mais poder ao diabo do que ele tem. Só basta nós estarmos passando por uma guerra, ou por um deserto, ou por uma situação difícil, que a gente já coloca o diabo no meio. E aí talvez você falou essa frase essa semana: ah, mas eu estou nessa guerra e isso é obra do diabo. Ah, mas eu estou passando por essa situação difícil e isso é obra do diabo. Só pode ser obra do diabo, eu não estou entendendo. Por que isso aqui está acontecendo na minha vida? Por que chega o dia 12 do mês e eu não tenho mais dinheiro na minha conta? Porque só pode ser obra do diabo. Por que eu estou no meio desse deserto? Por que eu estou no meio dessa situação? Isso só pode ser obra do diabo. Meu irmão, entenda algo essa noite. Algumas guerras, alguns desertos em nossa vida não são obra do diabo, e sim uma estação de Deus para nós. Sabe para quê? Para nós tirarmos uma lição daquele momento que nós estamos vivendo. Para de dar poder ao diabo. O diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Esquece isso. O diabo não tem poder para nada. Ele já é derrotado. Mas às vezes a situação, a guerra que você está passando, o deserto que você está passando, é um momento que Deus está te levando para lá, para você tirar lições desse momento. Tem gente aqui passando por guerra e por deserto, porque foi Deus que te colocou nessa situação, mas não para que você fique nessa situação o resto da vida, mas para que você cresça e amadureça para aquilo que Deus te chamou. Para que você cresça e amadureça para o que Deus te chamou, para o chamado de Deus na sua vida. Antes do ministério de Jesus começar, para onde que ele foi, meu irmão? O Espírito Santo conduziu ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Tudo tem um propósito. Ele faz tudo de propósito. Deus ele não teve pena nem do filho dele, Jesus Cristo. Ele colocou Jesus em um deserto antes do seu ministério. Você acha que ele vai ter pena de mim, de você? Jesus não pecou, a gente peca. Já começa daí a conversa. Ele não vai ter pena, sabe por quê? Porque talvez o deserto que você está passando hoje é para te ensinar a depender mais de Deus, a ter mais fé no coração. Talvez o deserto que você está passando hoje, Deus colocou aí, porque você não quis ouvir antes a voz do Senhor.
Mas esse deserto não vai ser para o resto da sua vida, em nome de Jesus. Esse deserto, ele vai ser para um tempo de amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Para que você confie mais, para que você tenha mais fé em Deus. Manaus é uma cidade que representa deserto para minha família. Não é, mãe? Minha mãe está me ouvindo ali atrás. Manaus é uma cidade que representa o deserto. Porque se tem um deserto que a gente passou foi Manaus. Onde ele não tinha dinheiro para nada. Ele morava numa favela, numa casa que não tinha nem reboco. E lá em Manaus não é mosquito normal, é carapanã que chama. Tipo, é um Pokémon evoluído do mosquito, entendeu? Tipo, desse tamanho assim o mosquito. A picada é mesmo que uma picada de um marimbondo. E a gente tinha um ventilador em casa. Eu lembro de uma noite que meu pai me abraçou porque estava um calor. Manaus é calor, tipo, mais do que aqui, porque é úmido assim, é abafado. Então parece que tu tá no inferno mesmo. Desculpa aí os manauaras, mas essa é a verdade. E só tinha um ventilador. Meu pai jogou o ventilador para mim ali, me abraçou, tomando picada de carapanã. Por que eu estou te contando isso? Não é para você chorar. Mas aquilo ali foi um deserto onde a gente passou. Que Deus nos colocou lá, nos levou para lá. Para quê? Porque era uma fase de amadurecimento. Se nós não tivéssemos passado pelo que passamos em Manaus, a gente não ia construir através de Deus o que nós construímos aqui. Você não ia estar aqui, essa igreja não ia estar aqui. Por quê? Porque foi um tempo de amadurecimento na vida dos meus pais. Na minha nem era, que eu nem entendia direito o que estava acontecendo. Mas foi um tempo de amadurecimento. Talvez o deserto que você está passando, as guerras que vocês estão passando, é tempo de amadurecimento do Senhor. O que cabe a você fazer é confiar, é ter fé em Deus. Confia no Senhor e no mais Ele fará sobre a sua vida. Confia no Senhor, confia que esse deserto vai acabar, porque ele vai acabar. Assim como acabou o deserto na vida de Jesus, assim como acabou o deserto na vida da minha família, vai acabar o deserto que você está passando em nome de Jesus. Porque mesmo sem entender, a fé te leva a confiar que essa situação que você está passando na sua vida é para fazer você amadurecer. E ainda mais, é para você se tornar a cura na vida de alguém. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, onde tem gerado feridas em você, mas que Deus está falando para você essa noite que essas feridas que estão nascendo é para que dela saia poder para curar, é para que dela saia poder para curar outras pessoas, é para que nesse deserto você amadureça e que você guie outras pessoas nos desertos delas. No meio dessa situação, o que importa é você confiar em Deus, confiar no Pai, confiar nos planos e nos projetos dele para a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, o que cabe a nós é crer nesse Deus que nos ama profundamente, é crer nesse Deus que tem planos para as nossas vidas que são melhores do que os teus próprios planos. Creia nesse Deus. O que basta a você é crer nesse Deus, é confiar nele de todo o coração, é ter fé nele que ele vai fazer, é ter fé nele que ele não vai deixar faltar, porque ele nunca deixa. E voltando para a história do povo hebreu, sabe quando é que faltava algo para o povo hebreu? Quando eles escolhiam não mais obedecer, não mais adorar a Deus, e eles adoravam outras coisas. E no meio do caminho deles, em várias vezes eles começam a adorar outras coisas. Eles adoravam bezerros de ouro, eles adoravam a outros deuses. E aí nós, Zé Povinho, a gente lê a Bíblia e fica com raiva deles. Não é que povo mal agradecido. Mas eles não são nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa própria vida.
porque alguns momentos a gente está adorando a Deus e tendo fé, mas em outros momentos eu estou focando em outras coisas. Às vezes você não está adorando um bezerro de ouro, se tiver, pelo amor de Deus, estou brincando. Às vezes você não está adorando um bezerro de ouro, mas você está colocando em primeiro lugar no seu coração qualquer outra coisa. Talvez você está deixando de vir à igreja por outras coisas que tem tomado o lugar de Deus no teu coração. Aí as coisas vão começar a faltar, e começam a faltar. Por quê? Porque sem Deus não é possível fazer uma caminhada longa, uma caminhada sadia. Porque Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, aí planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Ou seja, o deserto que você está passando, se ele for um deserto colocado por Deus, não vai causar danos. Mas se for um deserto longe de Deus, causa danos. Eu vou repetir: se o deserto que você está passando foi Deus que te colocou lá, não vai causar dano, porque Deus não vai causar dano em você. Mas se tem causado dano, é porque você está longe de Deus, longe do propósito de Deus. E hoje é a noite que você tem para acordar e escolher um caminho diferente. Lembra que eu falei 2 caminhos: o caminho onde a gente se arrepende e volta atrás, e um caminho que a gente fica com as nossas convicções e morre. É fácil de escolher, e é fácil, só basta uma decisão. A nossa oração deve ser: Deus, eu não estou entendendo agora aquilo que o Senhor me colocou. Não estou entendendo porque que o Senhor me colocou nesse deserto, mas eu confio e eu creio em Ti, e eu creio em todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Essa deve ser a sua oração. Não importa a situação, seja ela boa, seja ela difícil, seja ela um manancial, seja ela um deserto, a sua oração deve ser: Deus, eu confio em Ti, e eu confio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, e eu confio que o Senhor é por mim. Sabe, essa é a resposta para a pergunta dessa palavra. Essa oração é a resposta para a pergunta dessa palavra. Lembra que eu te perguntei: será que nós vamos estar dispostos a estar em todas as estações, as temporadas que Deus tiver para mim, ou só nas que eu entender? A resposta a essa oração: Deus, por mais que eu não entenda, eu confio em Ti. Deus, por mais que eu entenda, ainda assim eu confio em Ti. Deus, por mais que eu não esteja vendo, mas eu creio, porque o Senhor me disse. Essa é a resposta da pergunta dessa palavra. Talvez se você entrou aqui na igreja hoje, em qualquer tipo de guerra, Deus te diz que isso tem um propósito na tua vida e tem um prazo para acabar. E quando acabar, a sua vida não vai ser mais a mesma, porque quando nós decidimos seguir a vontade de Deus para nossas vidas, Ele nos restaura, Ele nos transforma, e é isso que Ele está fazendo com você. Deus, Ele está te restaurando, Deus, Ele está te transformando por dentro, Deus está te amadurecendo. Confia em Deus, e no mais Ele fará sobre a sua vida. Confia em Deus, e no mais Ele fará. A sua resposta para a pergunta dessa palavra tem que ser sim. Eu tenho que estar disposto a Deus, eu tenho que estar disponível para Ele em todas as situações em que Ele me colocar, sejam elas boas, sejam elas ruins, porque se é Deus que está falando, é um plano melhor do que o meu plano. E aí cabe a nós ter fé, e cabe a nós confiarmos. Meu irmão, a palavra de Deus para você hoje é: Ele faz tudo de propósito. Não importa a situação, não importa a estação, Ele faz com que a situação mais difícil da sua vida vire um testemunho para alcançar a vida de outras pessoas. Deus, Ele é um Deus que Ele pega o seu fundo do poço, onde para muitos ali é o fim, e Ele faz com que esse fundo do poço vire testemunho
do que Ele faz. Talvez hoje você está no fundo do poço e você não está entendendo, mas hoje Deus vai te tirar do fundo do poço e Ele vai fazer com que essa história vire testemunho em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje Ele põe um ponto final nas suas guerras, Ele põe um ponto final nos seus desertos, para te fazer um testemunho vivo daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode fazer na vida de quem ama Ele, de quem adora Ele, de quem tem fé nele. Será que você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Dê um forte aplauso ao Senhor. Hoje é um ponto final de Deus nas suas guerras, no seu deserto. Mas esse ponto final só vai acontecer se você decidir obedecer e seguir o chamado de Deus. Seguir aquilo que Deus tem te pedido. E Deus, Ele fala claramente. Ele fala através de uma palavra, Ele fala através dos seus apóstolos, Ele fala através dos seus pastores, do seu líder de GC, de um louvor. Deus fala claramente. Só basta nós darmos ouvidos ao que Ele diz. Todas as pessoas na história que foram fiéis a Deus, que adoraram a Deus, que tiveram fé em Deus, foram pessoas bem-sucedidas. Foram pessoas em que nada faltou, porque Deus é esse Deus recompensador. Eu posso ouvir um amém? Sabe, contando uma história da Bíblia para você, sobre um homem que estava passando pelo momento mais difícil da vida dele. Esse homem é Pedro, um homem que até o nome teve mudado por Cristo, no momento mais difícil da vida de Pedro, onde a Bíblia deixa claro que ele estava devendo impostos, que o seu trabalho não estava mais rendendo para ele. Ele pescava e não conseguia pegar peixes. Pedro estava endividado ali. Pedro estava sem dinheiro. Pedro estava sem ter como manter a família dele. Era o pior momento ali da vida de Pedro. Era o fim do túnel ali, era o fim do poço ali para ele. Foi nesse momento em que Jesus Cristo, nosso Deus, chega na vida dele e convida Pedro para fazer algo que ele não entende na hora. Jesus, ele vê Pedro passando pelo momento mais difícil da vida dele, onde ele tinha passado a noite inteira tentando pescar um peixe, não tinha conseguido pescar um peixe, porque Pedro ali precisava daquilo para manter a sua casa, para manter a sua esposa. E Jesus olha para Pedro e faz um convite a Pedro, que Pedro na hora não entende. Jesus fala: jogue a rede do outro lado. Olha que loucura. Pedro, ele tinha passado a madrugada inteira tentando pescar um peixe, ele não tinha conseguido. E aí, com todo respeito, chega um mano e fala: joga a rede do outro lado. Sendo que esse mano era Jesus, esse mano era Deus. E ali não fazia sentido, porque ele tinha passado a noite toda, não tinha conseguido pescar peixe nenhum. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo sem entender, Pedro obedece a voz de Jesus e joga a rede do outro lado, e o milagre acontece. Foram tantos peixes que foi difícil subir com a rede para o barco, tantos peixes que o barco quase afunda. Sabe por quê? Porque Pedro, mesmo sem entender, decidiu obedecer o que Cristo estava pedindo para ele. Mesmo que para Pedro não fizesse sentido o que Jesus estava falando, Pedro fez. E aí eu estava lendo essa passagem hoje, e me fez lembrar de uma pessoa que eu evangelizei em São José dos Campos. Um cara muito gente boa,
cariocão, tal, aquela coisa do carioca, né? Tem um molho na fala. E Deus, Ele mandou eu evangelizar aquele menino ali, eu evangelizei e tal, e uma coisa que ele falou, eu achei muito interessante. Ele falou assim: cara, eu já tentei tantas coisas na minha vida, por que eu não tento isso? Sabe, eu já tentei tantas coisas, por que eu não vou tentar isso? Eu aceito esse Jesus. E eu acho que é o que Pedro pensou aqui nesse momento. Irmão, já passei a madrugada inteira tentando pescar um peixe, e eu não consegui. Talvez aquela semana inteira Pedro estava tentando arrumar dinheiro e ele não conseguiu. E aí chegou Jesus na vida dele e falou: joga do outro lado, só faz isso, porque sou eu que estou mandando. Aí Pedro deve ter pensado: eu já tentei tanta coisa, eu vou tentar isso. E quando ele tenta, aí o milagre acontece. Aí eu disse aqui, são tantos peixes que o barco quase vira. Jesus ali foi o que Pedro mais precisava. Mas só aconteceu na vida de Pedro porque, mesmo sem entender, mesmo sem fazer sentido, Pedro seguiu o comando de Cristo. Na sua vida, Jesus é tudo o que você precisa. Mas para que isso seja real, você tem que seguir o que Jesus fala, mesmo que você não entenda, ou mesmo que não faça sentido. Mas quando você fizer isso, você vai ver que Jesus verdadeiramente era tudo aquilo que você precisava. Tudo aquilo que você precisa, Cristo Jesus é a resposta. Só basta você dar ouvidos a esse Cristo. Sabe o que é mais lindo ainda? É que Jesus chama Pedro para outra coisa. Um segundo chamado de Jesus para Pedro existe nessa história. Um outro chamado que Pedro não entende, mas que ele tinha acabado de acatar um chamado de Jesus e tinha dado tudo certo. Então acho que ele pensou: vou seguir esse chamado aqui também, já que está dando tudo certo. O outro chamado que Jesus faz na vida de Pedro é para que ele se torne pescador de homens. E Pedro decidiu seguir porque ele viu quem Jesus era. Ali não fez sentido para Pedro. Pescador de homens? Como assim? Como assim pescar homens? Não tem como você pescar um homem. Não existe sereias ou sereios. Como que eu vou pescar um homem? Não fazia sentido ali. Mas eu fiz essa brincadeira aqui porque isso é o pensamento natural, mas o chamado de Jesus para Pedro ali era um chamado sobrenatural, que não fazia sentido naquele momento, mas que depois, anos depois, se cumpre em Atos 2, do 40 ao 41. Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados, e naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Meu irmão, anos depois de um processo de amadurecimento, depois de um processo de aprendizagem, aquele chamado que Jesus fez para Pedro lá atrás, se fez real na vida dele. Pedro se transformou em um pescador de homens, onde uma só palavra ele conseguiu conquistar 3.000 vidas para Jesus. O principal chamado de Cristo para a vida de Pedro, não foi quando Jesus fala: joga a rede do outro lado. Aquilo ali Jesus fez para Pedro entender quem Jesus era. O principal chamado de Cristo para Pedro foi o chamado sobrenatural. E hoje Ele te chama para viver o sobrenatural. Jesus, Ele fez milagres na tua vida até hoje, sabe para quê? Para mostrar quem Ele era, para que a partir de hoje você siga o chamado sobrenatural que Deus tem para você. Para que você siga, por mais que você não entenda, porque Pedro não entendeu ali, pescador de homens. Talvez você não está entendendo o que Deus está te chamando hoje. Talvez não faça sentido. Mas siga,
Porque com certeza lá na frente, quando você olhar para trás, você vai entender: Deus está me chamando e por isso que faz sentido. Jesus está me chamando e por isso que não vai faltar nada. Jesus está me chamando e por isso eu vou. Jesus, Ele está te chamando hoje para viver o mesmo sobrenatural que Ele chamou Pedro há anos atrás. Será que tem alguém aqui para receber isso em nome de Jesus? Jesus, Ele está te chamando para viver o mesmo sobrenatural que Ele chamou Pedro. Hoje Ele te diz que tudo aquilo que você precisa, Ele é a resposta, assim como Ele foi na vida de Pedro. Pensa aí agora, o que é que você está tanto precisando? Pensa aí agora aquilo que são as suas necessidades, porque todos têm. Eu sei que você está me ouvindo e você tem a sua necessidade. Pensa agora qual que é essa necessidade. A resposta para ela é Cristo Jesus. É aceitar o chamado de Cristo Jesus, porque Ele te entrega, Ele te chama para viver o sobrenatural com Ele, assim como Ele chamou Pedro. Só basta você aceitar Ele como único Senhor e Salvador, e aceitar o caminho que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Quero que o louvor venha para cá. O que eu acho mais lindo de ler a Bíblia é porque as coisas que acontecem na Bíblia, as histórias que a gente lê, acontecem na nossa vida também. O mesmo Jesus que estava chamando Pedro, que falou para Pedro: joga essa rede do outro lado, que chamou Pedro para ser um pescador de vidas, é o Jesus que está aqui hoje te chamando para viver o sobrenatural, te chamando para viver uma nova vida com Ele, te chamando para que você aceite a Ele como seu único Senhor e Salvador. Quero que você fique de pé no seu lugar. Pode tirar aqui, time. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Que você se concentre nessa presença de Deus aqui. Se concentra nele. Eu preguei muita coisa aqui hoje. E eu quero que você se concentre naquilo que foi pregado. Se concentre no chamado que Deus está fazendo para você hoje. Vamos, se concentre no chamado que Deus tem para você hoje. Talvez Jesus esteja te chamando hoje para aceitar Ele como seu único Senhor e Salvador. Você dá o primeiro passo na sua vida. Mas talvez para outras pessoas aqui, Jesus está te chamando para você dar um passo além, para você crer no sobrenatural, para você fazer coisas que são irracionais, mas que Deus está presente e por isso vai se tornar perfeito. Eu quero que você feche seus olhos, que você adore junto conosco. Mas eu quero que você entre realmente, profundamente nessa presença, e que Ele venha tocar o seu coração.